Meus irmãos, a paz do Senhor. Hebreus 20, o Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Meus irmãos, a igreja, nos dias em que vivemos, ela se avizinha de tempos perigosos, de tempos aflitos. Muitos são, quando se trata de final dos tempos, muitos dizem que nós já estamos vivendo o princípio das dores, coisa que eu não acho que ainda que já esteja acontecendo, não é? Mas a perseguição que era exclusiva do Oriente Médio, da Ásia, ela nos parece que está sendo importada para a América, principalmente a Latina. Hoje, o país campeão de perseguição é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte foi condenada uma criança de 2 anos, a não sei quantos anos de prisão. Quem se lembrar, coloque nos comentários, por favor. E é comum na Coreia, conforme o trimestre letivo, a professora dizer o seguinte para as crianças: amanhã será o dia do livro da capa preta. E as crianças, né, ficam felizes e aguçados ali, curiosos. E a professora diz o seguinte: olha, vocês vão revirar nos guardados dos pais de vocês sem eles saberem, viu? É uma surpresa. E vocês vão descobrir lá um livro, normalmente da capa preta, e tem que estar escrito Bíblia. Se ele tiver escrito Bíblia, aí vocês trazem, quem trouxer vai ganhar um prêmio. E as crianças ficam, não é, ali toda ansiosa porque querem achar o livro da capa preta ou que esteja escrito Bíblia e levar. E quando levam, eles realmente ganham o prêmio, que é ir morar em outro lugar, porque os pais vão presos e são levados para campos de trabalho forçado. Meus irmãos, é muito triste. Eu acompanho muito a igreja sofredora, não é? Existe um site chamado Portas Abertas. Quem tiver condições, acompanhe. Quem tiver condições, doe também para o site Portas Abertas, porque é um trabalho maravilhoso que eles fazem de dar sustento, dar de alguma forma algum alento, alguma ajuda. Mas e o Brasil? E as Américas, não é? Nós estamos tendo hoje a esquerda se levantando no mundo inteiro. De vez em quando ganha um ou outro candidato de direita em determinada região, mas ele passa tão rápido, não é? É o caso, por exemplo, de Trump nos Estados Unidos. Tinha tudo para ganhar as eleições, estava na frente das pesquisas, era o candidato que iria vencer. Quando termina o pleito, o resultado foi outro totalmente contrário. Então, há um alinhamento mundial hoje da esquerda. A ONU, ela se alinha com governantes da esquerda. Ela não aceita um governante de direita hoje da mesma forma que ela aceita o da esquerda. E
E eu estava orando em um desses dias em favor principalmente da igreja perseguida, e Deus falou ao meu espírito uma palavra. Ele disse o seguinte: a sua fé, ela consegue me servir somente se estiver em um país capitalista? E se você estiver em um país comunista, você não vai conseguir me servir? Meus irmãos, e eu acordei daquela situação, não é? Eu disse, gente, é mesmo, que coisa. Nós estamos muito preocupados como se, acabando o capitalismo, acabasse a fé. Eu creio que não, não é? Eu creio que ela vai aguçar ainda mais. Perseguições poderão vir? Poderão. Existirão? Sim, existirão. Porque hoje, esse sistema chamado socialista, comunista, ele é um sistema anti-fé. Ele é um sistema que se levanta, conforme disse a palavra, contra tudo que se adora. Então você tem um sistema hoje político que é a favor de tudo aquilo que a Bíblia não aprova, a favor de tudo aquilo que a Bíblia reprova, não é? E você lembra, por exemplo, da passagem do homem da perdição. A palavra diz em Daniel o seguinte: que se levanta contra tudo que se adora. Então, há um entendimento de que o culto precisa ser banido. A palavra diz lá que ele se levantará contra tudo que se adora, de maneira que perseguirá aqueles que tiverem alguma fé, alguma crença. Hoje, quando você pega, por exemplo, o México, no México, as igrejas, sendo ela evangélica, católica, semelhante ao comércio, é preciso pagar uma taxa para as milícias mexicanas. E essas milícias repassam algo dessa taxa para o governo. Veja, os irmãos, a que ponto chegou o México. Na Venezuela, a fé, ela tem sofrido grandes reveses, grandes perseguições. No Chile, também, não a ponto de cobrar taxas de igrejas, mas depredação de prédios e patrimônios aonde se celebra a fé. Esses dias para trás, no estado do Ceará, uma das igrejas, Assembleias de Deus ali, foi vítima, de uma manifestação de pessoas que estavam celebrando ali uma data, um aspecto que se comemora no mundo. Os mais atentos devem estar sabendo do que eu estou falando. E praticamente foram para a frente da igreja ali, dançaram e fizeram gestos e subiram na grade, porque o pensamento já é um pensamento contrário à fé. Mas a pergunta que fica para nós hoje:
como servos de Deus é o seguinte, foi a pergunta que eu recebi na oração. Até que ponto vai a minha fé? Eu estou pronto a servir a Deus em um sistema socialista, comunista? Eu estou pronto a ser perseguido pela minha fé? Porque às vezes a gente se decepciona por causa do sistema político, que é um sistema político antagônico, contrário, mas a gente esquece de uma coisa. A gente esquece de que o nosso bem permanente não é este mundo. Como ele está? Não. Ele vai ser transformado para o desfrute da igreja. Tem gente que fala o seguinte, o mundo vai de mal a pior e não há jeito para o mundo. Há jeito sim, não é? No Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem de ser dados em casamento. Então, por que ele disse, não é? Jesus vai dizer o mundo vindouro? Porque nós vamos ver esse mundo sendo transformado. É por isso que oramos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não é leva-nos para o teu reino. Quando o reino vier, e o reino aqui é o reino material, físico, porque o espiritual, desde que o Senhor Jesus desceu a primeira vez no mundo, ele desceu também, era o reino espiritual, mas agora é o reino físico. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 2, versos 8 e 9, vai dizer o seguinte, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Ou Apocalipse 2, versos 20, 25, mas o que tendes, retende até que eu venha. 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Veja, irmãos, que o melhor está por vir. Nós vamos reinar nações. Não é lá no céu reinando outros irmãos ou outras nações, ou crentes de outras nacionalidades lá não. Isso aqui será na terra. O reino vai vir e nós vamos reinar sobre eles. Por isto é que, em parte, importa que passemos pelas aflições, pelas tribulações. Muitos dos servos que vão compor esse reino, que vão ser dignos de ressurreição, eles vão se mostrar na grande tribulação. Os sofrimentos, as aflições é que vão preparar muitos servos para poder assentar na mesa dos reis ali e governar com Cristo. Então, o melhor por nós, ou para nós, está por vir. É preciso passarmos pelas aflições, pelas perseguições, pelas injustiças, para que possamos, se Deus assim nos permitir, estar com Ele também, quando for cumprir essa parte.
da descida do reino físico, da descida da igreja para governar, não é? Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar